Maranata Desbravadores! É uma alegria poder falar com vocês deste assunto que é da maior importância. O nosso assunto de hoje é a especialidade resolução de conflitos. Eu sou o instrutor Adriano Cavalcante. Os conflitos, eles sempre existiram, existem até hoje e eles continuarão a existir. Então não temos como fugir deles, mas nós podemos ter uma maneira de lidar com esses conflitos, de forma que as consequências que os conflitos venham a deixar não sejam tão ruins. Aliás, as consequências podem ser até mesmo boas. Num grande conflito nós podemos aprender, por exemplo, amadurecer e assim ensinar pessoas a também resolver os seus conflitos. Mas agora, os conflitos também podem deixar consequências ruins para aqueles que estão envolvidos. Vamos tomar, por exemplo, a história de Esaú e Jacó. A Bíblia diz que quando essas duas crianças nasceram, elas representavam duas nações que estariam em conflito. Pois bem, os dois cresceram e o Jacó tomou a bênção de seu irmão Esaú. A bênção era algo muito importante, pois com ela a pessoa iria viver na proteção de Deus e teria prosperidade. Quando esse fato aconteceu, esses dois irmãos então entraram numa situação bastante complicada. Depois de muitos anos, esses dois irmãos se reencontraram novamente. Um estava aparentemente com desejo de vingança por ter sido roubado. O outro estava cheio de bênçãos materiais, porém estava com medo de que seu irmão pudesse matá-lo e a sua família também. Tivemos assim uma família desunida e com uma possibilidade muito grande de uma grande tragédia. Então, essa história nos ensina que devemos aprender esta especialidade, resolução de conflitos, para que possamos continuar vivendo sem maiores problemas e também amando as pessoas que estão ao nosso redor. O clube precisa, mais do que nunca, de desbravadores que saibam resolver conflitos. 4 coisas estão acontecendo no mundo e estão crescendo de forma assustadora. E essas 4 coisas se relacionam com a necessidade de se aprender sobre resolução de conflitos. As 4 coisas são estas: intolerância. As pessoas já não conseguem mais suportar opiniões diferentes. Que é isso, gente? Nós temos que aprender a ser tolerantes. Não podemos odiar o próximo simplesmente porque ele pensa diferente. Falta de empatia. Pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas. Não conseguem se colocar no lugar e do sofrimento do alheio. Taxas de ansiedade. Pessoas sem direcionamento na vida. Pessoas que não têm um objetivo a ser alcançado. Acabam ficando por demais ansiosas. E, finalmente, a doença do século, a depressão. Por que estas coisas acontecem? Justamente pela falta de habilidade na resolução de conflitos. E o que você tem a ganhar aprendendo sobre resolução de conflitos? Você vai aprender a ter uma convivência mais saudável e harmoniosa na sua família, no seu local de trabalho, na escola, na igreja e naquilo que nos interessa, no clube de desbravadores. Além disso, você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva, porque você vai ter uma habilidade maior para se livrar de conflitos e você vai deixar de perder tempo com eles. Existe uma coisa boa nos conflitos e que devemos aprender com eles. Sabe o que é? É que nós devemos
mudar as nossas atitudes e que essas mudanças sejam para a melhor. Vamos aproveitar então esta especialidade e melhorar as nossas capacidades para resolver conflitos? Tome nota, pegue o seu papel e caneta. Vamos aprender o que nesta especialidade? Compreender cenários de conflitos. Outra coisa, vamos aprender a dialogar. Vamos aprender a negociar e vamos aprender a resolver problemas. Muito bem, a nossa especialidade está demais, hein? Eu também estou gostando dela, assim como você está gostando. Agora vamos falar sobre as características do desbravador que sabe resolver conflitos. A primeira característica desse desbravador é o diálogo. E o diálogo é uma conversa entre duas pessoas. Alguém fala e o outro escuta. Mas não é apenas escutar por escutar. Você deve aprender a escutar o seu interlocutor. Mais tarde vamos detalhar como se faz isso, tá bom? A próxima característica é participação voluntária e interesse. O desbravador é sempre voluntário. Ele é alguém que busca se interessar por assuntos importantes. Então, tenha interesse. Se você não tiver interesse, de nada vai adiantar você estudar essa especialidade. Desperte o interesse em você. Ore para Deus. Quem sabe o Espírito Santo possa tocar no seu coração e você vai assim, então, ter interesse pelas coisas importantes da vida, pelas coisas espirituais. A próxima característica é saber reconhecer quando está errado. Parece humilhante, não é mesmo? Quando você é pego no erro, muitas das vezes não queremos reconhecer, queremos justificar. Então, esta é uma oportunidade para você exercitar essa característica tão difícil que é reconhecer que está errado. A outra característica é reconhecer que diante de seus pais, de seus responsáveis e de seus superiores, você tem uma responsabilidade. E esta responsabilidade é você respeitar essas pessoas. Você tem essas pessoas em boa estima? Você consegue respeitar os seus pais? Consegue respeitar os seus professores? Ou você olha para essas pessoas como se eles fossem algum tipo de rival ou algum tipo de inimigo? Será que você olha para os seus pais e pensa que eles sejam opositores da sua vida? Você acha que ele quer destruir a sua vida? Que os seus pais querem atrapalhar o seu viver? Quando eles mandam você, por exemplo, ir para a escola. Não é mesmo? É algo para se pensar. Vamos desenvolver essa capacidade de respeitar e de obedecer. E finalmente, o bom desbravador é aquele servo de Deus e amigo de todos. Muito bem, agora vamos para a nossa avaliação. Como é que será feita a avaliação desta especialidade, hein? Anote aí. O primeiro item da nossa avaliação será a presença na instrução. Você que está presente na instrução, você é um forte candidato a receber esta especialidade. O segundo item será anotações no kit anotação. Eu vou querer que você mande para nós uma foto das suas anotações, tá certo? Então, comece a anotar. O próximo item é a participação oral ou escrita. E a última será uma prova, um teste. Muito bem. Antes de nós avançarmos nos itens específicos da especialidade, nós precisamos de alguns conceitos, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre a natureza dos conflitos e as soluções. A primeira natureza dos conflitos, nós vamos chamar de conflito funcional, considerado um conflito bom. E esse conflito deve ser reforçado. Quais são as características desse conflito? É o desconhecimento de regras, dificuldades com tarefas,
e dificuldades com regras complexas. Bem, quando um conflito acontece por causa dessas coisas, qual é a solução? A solução é ensinar, é orientar, é revisar ou até mesmo reformular políticas e regras. Porque a dúvida desse desbravador pode ser a dúvida de outros também. E aí essa dúvida vai gerar um clima de ensino e de aprendizagem. É o conflito disfuncional. O conflito disfuncional é considerado um conflito ruim e ele deve ser gerido. Ele precisa ter uma intervenção do seu líder, né, da pessoa que está ali na responsabilidade. Pois bem, quando este conflito acontece, o que está envolvido na questão são os valores ou os desvalores que a pessoa envolvida está ali apresentando, tá? Como também a honestidade dela, a ética e o respeito. Este é um conflito bastante perigoso e complicado. Nós vamos depois estudar alguns casos e a maioria deles tem a ver com esse tipo de conflito aqui. A solução para este conflito é apoio psicológico, moral e espiritual. Vamos agora para o conflito de número 3, tá? É o conflito de relacionamentos. E o que é que aparece, né, se destaca quando ocorre esse tipo de conflito é justamente o sentimento e o comportamento humano, é intrínseco à pessoa humana. Isso também tem a ver com as diferenças das personalidades e também estilos e gostos. Por exemplo, entre os meninos e as meninas, existe aí um certo conflito, não é mesmo? Os meninos sabem que as meninas têm medo de barata, por exemplo. Então, eles pegam as baratas e jogam nas meninas, só para ver ali a reação e o desespero delas. E com isso, se divertir um pouco. Porém, isso demonstra falta de respeito para com esta questão que é tão pessoal das meninas ter medo de barata. Então, a solução para esse tipo de conflito é buscar conhecer os gostos e respeitar esses gostos. Respeitar também as opiniões e demonstrar empatia. Se você gosta do azul, nem todo mundo gosta do azul. Alguns preferem o verde, outros preferem o vermelho. E assim, desenvolvendo a capacidade de respeitar a opinião do próximo, nós vamos evitar muitos conflitos. Muito bem, muito bem. Vamos agora para os itens da especialidade, hein? Se prepare, anote aí, para que depois você apresente a sua anotação, tá certo? O primeiro item é explicar como Cristo encorajou pessoas em conflitos nas seguintes histórias bíblicas e identificar a natureza do conflito ou as necessidades humanas em cada história que você for explicar. Então você vai ler em casa a história bíblica, que aqui não vai dar tempo da gente ler, elas são um pouco compridas. Você pode pedir ajuda de uma pessoa adulta para lhe contar a história e fazer com que você entenda. A primeira história bíblica está em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Tá? É a história de Maria Madalena. Então você vai anotar da seguinte maneira aqui. Você vai colocar Maria Madalena, a referência bíblica, e você coloca embaixo natureza do conflito. Então você deixa um espaço para você responder. E depois você pula umas 2 linhas e escreve a necessidade humana em vigor nessa história. Assim também você vai fazer para as 2 outras histórias. Vamos lá então. Maria Madalena. Maria Madalena. A natureza do conflito de Maria Madalena é disfuncional. Por que é disfuncional? Porque
a história, você sabe, nenhuma das pessoas que estavam ali, elas estavam gozando de um bom caráter. Maria Madalena foi pega em adultério. Seus acusadores também não gozavam de tanta credibilidade, porque Jesus conhecia o coração de cada um deles. Então a natureza daquele conflito é disfuncional, ou seja, precisou de uma intervenção. Jesus teve que intervir para que o conflito pudesse ter um final feliz. E qual era a necessidade humana nesse conflito? A necessidade humana era reconhecer que todas as pessoas pecam e todos precisam de perdão. Vamos agora para a história dos discípulos. A história dos discípulos era sobre quem seria o maior no reino dos céus. Vocês sabem, os discípulos estavam ali numa discussão que não era muito apropriada, mas ela deixou para nós uma lição importante. A natureza daquele conflito, eles queriam saber quem seria o maior no reino dos céus. A natureza dele foi, a gente classificou como um disfuncional também, porque é um conflito ruim. Mal eles sabiam que o desenrolar daquele conflito podia significar a perdição para eles. Então Jesus interviu e de forma delicada chamou a atenção dos discípulos e colocou eles no seu devido lugar. Então, qual era a necessidade humana neste conflito? É a forma correta de chamar a atenção de alguém. As pessoas precisam se chamar a atenção, mas você não pode fazer isso de forma ignorante ou bruta. Existe uma forma correta. Nós sempre aprendemos que uma forma correta de chamar a atenção de alguém é chamá-lo, por exemplo, num particular, conversar com ele de forma isolada, tentar fazer com que ele compreenda onde foi que ele errou e em que ele precisa melhorar. Devemos ser humildes e não devemos nos achar superior a ninguém. A terceira história é Salomão e a causa das duas mulheres. A história nos diz, assim de forma resumida, que as duas mulheres moravam juntas e elas tiveram filhos. Numa certa noite, uma das mulheres deitou e rolou por cima do seu filho e este veio a falecer. Então ela, de forma mau caráter, pegou o filho morto e colocou no colo da outra mãe. E o filho dela pegou para si. Então este caso foi levado perante o rei Salomão. E ali Salomão teve ali a prova maior de que ele realmente tinha a sabedoria de Deus. Leia mais a história para que você possa compreendê-la. A natureza do conflito. Esse conflito também é disfuncional, porque ele precisou de uma intervenção. A intervenção do líder foi importante para que a justiça pudesse ser feita. Justamente nessa história é a necessidade humana, é a sabedoria de Deus e a justiça. Todos nós precisamos ter sabedoria de Deus para aprendermos a como solucionar um conflito. E as pessoas esperam que no final deste conflito a justiça seja feita. A justiça é algo que o ser humano necessita, ele precisa saber que o seu conflito foi resolvido com justiça. Vamos agora para o item de número 2. Lá diz assim: discutir os conflitos de relacionamento, de identidade raciais e culturais, enfrentadas pelos adolescentes e jovens em sua comunidade. Então, o que vai acontecer neste item? Eu vou enviar para vocês, por escrito, algumas histórias, alguns casos, e vocês vão analisar esses casos de acordo com aquilo que estamos aprendendo aqui. Você vai analisar o caso, você vai identificar ali o ambiente do conflito, você vai tentar identificar o personagem
os personagens envolvidos, quais foram os motivos que levaram essas pessoas a entrar naqueles determinados conflitos. Bem, a primeira coisa a se pensar é o seguinte, que diante de traumas e tragédias, a palavra de ordem é superar. Gente, um conflito ou um problema familiar não deve ser visto como o fim do mundo. Existe solução, tem como a gente dar a volta por cima. Então a palavra de ordem é superar, superação. As famílias, elas enfrentam diversas situações de crise e todas podem ser superadas. Não existe nenhuma delas que não possa ser superada. Quando essas situações são ignoradas ou o seu potencial ele é subestimado, então essas situações podem se tornar grandes crises devastadoras. Vamos aprender aqui algumas das situações familiares que podem desenvolver crises das maiores possíveis. Nós temos aqui a morte de um ente querido. Isso pode desenvolver uma crise muito grande na família. Então você precisa aprender a lidar com esse tipo de conflito. Nós temos também separação, divórcio. Os filhos devem se colocar no lugar dos pais e, de preferência, que os pais também se colocassem no lugar dos filhos. Você que é filho, você está ouvindo esta palestra, essa instrução, você está tendo toda a orientação e a ferramenta. Uma pena que os seus pais não estejam ouvindo. Eu espero que alguns pais possam estar escutando, para que esta empatia mútua possa acontecer dentro da família. Uma outra situação, perda de renda ou desemprego. Outra, uma doença terminal. Você sabe o que é uma doença terminal? É uma doença que às vezes não tem cura. Uma doença que vai levar aquela pessoa à morte. Muitos adultos, então, na maioria dos casos, são os adultos que estão sujeitos a essas doenças. Por exemplo, câncer ou diabetes, uma doença grave aí da vida que possa levar essa pessoa a vir a falecer. Isso provoca um abalo psicológico na pessoa e em todos aqueles que estão ao seu redor. Outra situação, um ferimento grave que de repente pode resultar numa amputação. Enquanto você tem o seu corpo totalmente sadio, você não sente falta de nada. Mas quando alguém que tinha esse corpo sadio de repente perde, por exemplo, uma perna, essa pessoa passa por problemas muito grandes. Ela tem dificuldades de locomoção, ela vai ter que se adaptar a esta perda e isso vai levar tempo e vai gerar um conflito. Temos que aprender a lidar com isso também. Outra situação, nascimento de um bebê. Você que é filho, que teve, de repente, recentemente nasceu na sua família um bebê, você deve se colocar no lugar dos seus pais. Eles não vão ter condição de continuar dando toda a atenção que ele dava só para você. Ele agora vai direcionar a atenção dele para o novo membro da família. E você precisa começar a ter maturidade para entender isso. Ao mesmo tempo, os pais precisam ter a orientação necessária para dividir a atenção entre todos os membros da família. Um desastre natural ou um sinistro na casa também é um problema muito sério. Um assalto ou um roubo podem deixar sequelas, podem provocar consequências graves na vida daqueles que vivem numa casa. Eu já ouvi falar, por exemplo, de pessoas que se mudaram de casa porque sofreram um assalto. Então nós precisamos aprender a lidar com esses conflitos. Fase rebelde de um filho. A fase rebelde de um filho representa um perigo iminente. Muitos filhos que na sua fase rebelde tomam decisões erradas
eles acabam sofrendo consequências muito tristes. E os pais vão sentir essas consequências, os amigos também. Então esse é um problema bastante grave e que nós devemos aprender a lidar com os conflitos para que isso não aconteça. Uso de drogas ilícitas. É muito triste ver que até mesmo na própria igreja nós temos jovens que conseguem, como se parece um milagre, o jovem dentro da igreja consegue sair, consegue uma licença na sua mente, ele abre a sua mente e começa a usar drogas. Isso é muito triste. E o início dessa utilização de drogas ilícitas tem que ver com conflitos que ele não conseguiu solucionar. Pode ter sido um conflito externo ou também pode ter sido um conflito dentro do seu coração. Ele não teve sabedoria. Outra coisa, desistência da escola. Esse também é um fato que pode gerar consequências terríveis. Você que tinha um futuro promissor, você que é uma pessoa inteligente, tinha boas notas na escola, tinha tudo para ser uma grande pessoa, de repente você desiste da escola, isso vai mudar o teu futuro. Pode ter certeza disso. Tudo aquilo que as pessoas pensavam sobre você vai mudar. Então tenha paciência, maturidade. Aprenda a lidar com os conflitos. Não é a melhor decisão. Outro, relacionamento amoroso precoce de um filho ou filha. Isso deixa os pais muito tristes e angustiados. E muitas vezes também esse relacionamento precoce, infelizmente a culpa é dos próprios pais. Mas você que é um desbravador esperto e está ouvindo essa instrução, você não caia nessa. Um relacionamento precoce pode tirar o seu foco dos estudos, da vida espiritual e pode até fazer você perder a sua salvação. Cada coisa tem o seu tempo. Há tempo para tudo. Certo? E a outra coisa, consequência deste relacionamento precoce é uma gravidez na adolescência ou uma gravidez indesejada. Isso é um problemão. Como que a pessoa conseguiu chegar a este ponto? Perceba que essa foi a consequência final de um conflito mal resolvido.